período de Páscoa, devemos refletir sobre tudo o que aconteceu. Eu já falei domingo passado, o período da Páscoa é uma das datas cristãs que eu mais aprecio, que eu mais gosto de tudo que envolve e pelo que representa Jesus Cristo, nosso Senhor. O que queremos trazer nessa noite é um estudo reflexivo, na realidade informativo, sobre alguns dos símbolos essenciais da Páscoa. Lembrando, meus irmãos, que são símbolos. Eles trazem em si mensagens e ensinos, mas de forma alguma eles são cheios de poder ou coisa assim, porque há um certo misticismo. Eu sempre lembro, gente, que a Igreja Batista, historicamente, nós não temos cruzes dentro dos templos batistas. Isso tem até mudado ultimamente. Mas por que não se tem isso? Porque daqui a pouco as pessoas começam a sacralizar coisas. Aí daqui a pouco a oração só vale se for embaixo da cruz. Aí daqui a pouco tem que passar a mão na cruz e passar a mão na testa. E curiosamente foi assim que muitas de algumas deturpações teológicas aconteceram. Entendam, os símbolos são símbolos. E o que vamos falar deles aqui são símbolos importantes para todos nós. Comecemos um pouquinho antes da crucifixão de Jesus Cristo, na ceia. Este é o primeiro que eu trago, o pão e o vinho. E diz então a palavra de Deus em Marcos 14, 22 e 26: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. E então lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia, meus irmãos, ela é um prenúncio do que iria acontecer, mas ela também é um memorial. A ceia da Páscoa foi criada, na realidade, na época da saída do povo de Deus do Egito. A passagem do anjo na última praga do Egito, onde seriam mortos os primogênitos, essa passagem do anjo, e onde ele via o sangue do cordeiro sobre o umbral da casa dos judeus, ele passava direto. A palavra passar vem de pessar, do hebraico, que é Páscoa. Páscoa é literalmente passagem. Os judeus celebravam a Páscoa. Naquele período todos estavam ali em grande festa. Se tinha um cordeiro, onde lembrava do cordeiro sacrificado, tinham ervas amargas para lembrar do sofrimento, um pão asmo, ou seja, sem sal e sem fermento. Na realidade é praticamente um biscoito. No pão da ceia que fazemos em nossa igreja, temos o nosso pãozinho, é um pão asmo, por isso que ele é tipo um biscoito. Então, na prática, quando Jesus partiu o pão, ele quebrou o pão, porque literalmente ele quebrava em pedaços. Tendo Jesus Cristo tomado aquela ceia da Páscoa judaica, ele transformou num memorial para nós. A ceia é a forma mais clara de testemunharmos de Jesus Cristo. Tomamos o pão e lembramos, é o corpo de Cristo, que foi quebrado, moído por nós. O vinho é o sangue derramado por nós, e sangue é vida. Vamos voltar ao sangue mais adiante. A Páscoa, meus irmãos, e a celebração da ceia é algo extraordinário, e por isso que no próximo domingo de Páscoa vamos celebrar a ceia exatamente para lembrar do que Jesus Cristo fez. E diz a palavra de Deus que nós vamos fazer e repetir esse mesmo gesto até que Cristo volte. E até que Ele volte, vamos celebrar a ceia. E vamos dizer a todos que Ele deu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue, para que você tivesse vida eterna. A ceia, o pão e o vinho, são os primeiros símbolos da Páscoa que destacamos.
O segundo, e talvez o mais conhecido, a cruz. Bem, um lugar inesperado para colocar o Rei dos Reis. Alguns pensariam assim. Algo inesperado para os discípulos, que numa semana antes Jesus era recebido com grande festa ali em Jerusalém. Eles não podiam imaginar o que era aquilo. A cruz era um instrumento de vergonha e dor e sofrimento. Era uma forma de condenação do Império Romano muito usada. Na verdade, já era usada desde a antiguidade. A pessoa era colocada numa cruz de madeira, e não é essa cruz. Às vezes a gente faz o desenho, ela toda lisinha, não era assim. Provavelmente os condenados carregavam a barra horizontal nas costas até o lugar de condenação. Chegando lá, então, eles eram colocados, a barra era fixada na cruz, na outra haste, amarrada. O prisioneiro, então, ele era amarrado pelos pulsos e pelos pés e pregado. Os pregos iriam então nas mãos, no pulso para ser preciso, e nos pés, se a pessoa era erguida para morrer de asfixia ou exaustão. Era uma das formas mais cruéis e terríveis de condenação dos romanos, e Jesus foi injustamente condenado para a cruz. A cruz, meus irmãos, deixa a vítima de braços abertos, olhando para os seus executores. Isso é de propósito. E também eram postas em lugares públicos, para que as pessoas que passassem por ali vissem os condenados. Mas veja que nesse momento a coisa inverte, porque quando Jesus está naquela cruz, com seus braços abertos, ele olha assim para os seus executores, mas ele os perdoa. Ele olha para aqueles que estão à sua volta, que eram ladrões e condenados, e perdoa um que se arrepende. Jesus transforma a cruz, que representava vergonha e dor, em algo extraordinário, em sacrifício, em amor, em perdão. E a partir daí, depois que Jesus Cristo então sai da cruz, eu quero sempre lembrar, é importante lembrar, nós não entendemos e não defendemos, por exemplo, um crucifixo com Jesus na cruz. Ele esteve lá, mas ele não está lá. Ele desceu da cruz e ressuscitou. Então veja que a cruz foi, e provavelmente é o símbolo mais antigo do cristianismo, e ainda hoje usado. A cruz simboliza exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. Mas entenda, meus irmãos, que o processo da Páscoa, ele está entre a cruz e a sepultura. Entendam isso, é preciso frisar muito bem isso, entre a cruz e a sepultura. E se me perguntasse particularmente o que seria mais importante, eu diria que a sepultura aberta, ela é mais importante que a cruz. Mas é claro que isso ao longo da história se transformou num símbolo cristão dos mais respeitados. Terceiro, cravos. E aqui passo a citar alguns textos bíblicos. Vejam bem, meus irmãos, tudo o que aconteceu na morte de Jesus Cristo foi profetizado, foi dito há centenas ou mesmo milhares de anos antes. Foi anunciado que iria acontecer, e muito do que aconteceu, aconteceu dessa forma para que se cumprisse as Escrituras. Diz o Salmo 22, versos 16, na segunda parte: transpassaram-me as mãos e os pés. Há uma discussão sobre quantos cravos tinham na cruz. Eu defendo que são 4. Um em cada mão de Jesus, um nos pés unidos, que é meio consenso quanto a isso, e um na placa que fixava a condenação de Jesus Cristo, onde estava Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Judeus. E veja, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus.
Veja, meus irmãos, os cravos, eles eram de metal, não eram lisinhos, eles eram grosseiros. Eles eram fixados nos pulsos. Por quê? Porque a cartilagem da mão não sustentaria o peso do corpo. Então era colocado exatamente nos pulsos, onde há uma fixação óssea. Também eles amarrados para ajudar nesse peso. Mas eu quero destacar algo fundamental, porque quando os cravos são colocados sobre Jesus Cristo, meus irmãos, ali o sangue de Jesus é derramado. É pelos cravos que o sangue de Jesus é derramado. Assim como o cordeiro vai para o sacrifício, naquele momento, com os cravos entrando no corpo de Jesus, ele verteu o seu sangue por cada um de nós. E como a profecia havia dito, transpassaram as mãos e os pés. Também durante este momento, mais tarde, um soldado romano vai atingir com uma lança o lado de Jesus Cristo, onde também vai jorrar água e sangue, com um outro sentido também. Os cravos fazem parte da Páscoa também. A coroa de espinhos, ela foi posta antes de Jesus ser crucificado. Ela representa 3 coisas fundamentais: humilhação, sofrimento e sacrifício. Humilhação que os soldados que fizeram a cruz de espinho o fizeram em tom de deboche e colocaram sobre Jesus Cristo e bateram em Jesus. Ele foi humilhado, mas o que eles não sabiam, que eles estavam colocando a coroa no Rei dos Reis, e aqueles espinhos teriam outro sentido: sofrimento. Ela causou dor, e esse era o objetivo deles. Entenda, eles causavam uma extrema dor até Jesus ser crucificado. Dor. E diz, meus irmãos, a palavra de Deus, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, de 4 a 5. O sofrimento de Jesus Cristo, representado por cada um daqueles espinhos e por tudo o que ele sentia. Mas a coroa de espinhos também representava o sacrifício. Falava que os cravos, quando colocados em Jesus, foi o derramar do sangue, mas quando a gente vai analisar com muito cuidado, as primeiras gotas aconteceram quando colocaram a coroa de espinhos em Jesus. Porque não colocaram com delicadeza, mas com frieza, e bateram ainda em cima. Alguns especialistas que dizem inclusive que essa coroa na realidade era meia fechada, como um chapéu fechado, emaranhado de espinhos, e esses espinhos cravaram na testa do nosso Senhor. E ali as primeiras gotas de sangue começaram a cair. Ali começou o nosso perdão. Foi sacrifício, porque houve um preço e ele foi pago, e pago integralmente. Lembro que Jesus Cristo fez o último sacrifício exigido. Jesus Cristo foi o último sacrifício exigido. Nada do que você fizer hoje te dará a sua salvação. Jesus Cristo fez o sacrifício. Você não precisa subir escadarias de joelhos, você não precisa passar dias inteiros sem comer, sofrendo por isso ou por aquilo. O último sacrifício, Jesus o fez na cruz. Vinagre. É interessante o vinagre, porque é pouco falado. Vinagre. Diz a palavra de Deus então, no Evangelho de João, capítulo 19: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre.
e embebedaram o vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O Salmo 69, verso 21 diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. A última refeição de Jesus foi um tanto de vinagre. Pararam para pensar nisso? Que interessante. O azedo, o amargo, o que não se bebe. Alguns dizem que era uma espécie de beberagem que faziam os romanos, que seria uma espécie de anestésico, mas outros autores condenam isso, dizendo que os soldados não estavam muito preocupados com o bem-estar do preso. Então, o que eles fizeram foi realmente para ser agressivo. Mas entenda, meus irmãos, que cumpriram as Escrituras. E também nos mostra uma preciosa lição. O amargo fel, sabor de todos os pecados do mundo, Jesus sentiu ali também. Próxima vez que você for beber vinagre, ou misturá-lo, ou alguma coisa assim, o cheiro azedo, o gosto azedo, o pecado é assim também. O sangue. Diz a palavra de Deus, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sangue é vida. Eu tenho que insistir nisso porque muitos perguntam por que Jesus teve que morrer, por que ele teve que derramar o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. É o significado do sacrifício, é vida pela vida. No passado era um animal pelos pecados dos homens. Neste momento é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que vai entregar a sua vida como sacrifício substitutivo. O que isso quer dizer? É que ele ficou no nosso lugar. Aquela cruz era nossa, aquele peso era nosso, mas Jesus se colocou no nosso lugar e nos deu vida. Ele teve que derramar o seu sangue, ele pagou pelos nossos pecados, ele cancelou a dívida. Está escrito que ele pegou a dívida e cravou na cruz, e cravou mesmo. Ele nos purificou e lavou. João, na sua visão do céu, o anjo pergunta: quem são estes que em vestes brancas estão aqui? Eu não deixo de lembrar da música. Eu falei: quem são esses que em vestes brancas vão no caminho? E João não sabe o que dizer, e então o anjo responde: são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas como pode o sangue lavar? Alguns se perguntam. É claro que falamos aqui do ponto de vista espiritual. Uma vez derramado, cobriu os pecados e limpou, não apenas as vestes, mas os corações. E diz a palavra de Deus que o sangue nos deu acesso ao Pai. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E por fim, a sepultura. Ele teria que ser posto em algum lugar, estava morto no seu corpo ali. Mas vocês precisam lembrar de uma coisa: os homens mataram nosso Senhor. Os homens colocaram o Senhor numa sepultura. Os homens colocaram uma pedra nela, mas Deus removeu a pedra. Deus
ressuscitou o nosso Senhor. Porque o que os homens fizeram, Deus sobrepôs em poder e graça e misericórdia. O que os homens mataram, Deus transformou em vida. Os que os homens sepultaram, ressuscitou. E a pedra foi movida, ele não estava lá, os anjos anunciaram, as mulheres foram ver, alguns apóstolos também estiveram lá, Jesus não estava mais lá. Ele ressuscitou. E diz a palavra de Deus que depois eles correram para anunciar que Jesus Cristo não estava na sepultura, ela estava vazia. Jesus ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa, que pregamos e anunciamos. Esse é o sentido, na realidade, de toda a igreja, e o motivo de estarmos aqui foi porque aquela pedra foi movida e Jesus Cristo ressuscitou. Ele passou 40 dias entre os homens, testemunhados por milhares de pessoas. Esteve com os seus e com muitos outros também. E depois foi erguido aos céus. E ele voltará com grande poder e glória. Assim ele voltará. E até que volte, vamos repetir essa mesma história, celebrando a ceia, celebrando a Páscoa, pregando no nosso dia a dia, anunciando que Jesus Cristo veio para salvar, que Ele morreu por nós, perdoou os nossos pecados e nos deu vida eterna. Porque o que foi aberto não foi apenas a sepultura, foi a porta do céu e nos espera na sua glória. Que Deus nos abençoe, nos inspire e nos faça compreender o verdadeiro